Oi, que bom que você chegou até o nosso canal. Agora você irá acompanhar uma palavra que foi ministrada na celebração da família da manhã. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Nós viemos como louvamos para adorar ao Senhor, para bendizer ao Senhor. Que nós não podemos jamais, por qualquer dificuldade, por qualquer coisa que nos sobrevenha, ou até mesmo qualquer tipo de sacrifício que tentarmos fazer, não podemos imaginar o preço que foi pago para que nós pudéssemos obter a redenção. Não podemos imaginar o sofrimento de Cristo. Se você acha às vezes que você está sofrendo, ou que você passou por algum sofrimento, só olhe para aquela cruz e veja o quanto sofreu aquele que por amor a você, por amor a mim, se entregou naquele madeiro, foi moído, foi humilhado, para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos tomar a decisão, assim como esses que estão aqui hoje à frente, de nos rendermos a esse Deus, de entendermos que realmente não tem outro meio, não há outro caminho, não há nada que possa nos dar a paz, nada que pode nos dar a vida que o Senhor tem nos prometido. Então nessa manhã é uma manhã de festa, uma manhã maravilhosa para nós. É uma manhã que nós podemos nos regozijar na presença de Deus, porque o Senhor já desde a abertura vem falando aos nossos corações. Desde o momento em que o pastor Elias abriu a palavra, eu mostrei ali para o pastor Paulo e para a Lília. Romanos 6, 3 e 4 foi os versículos que eu anotei. E Deus confirma de uma forma maravilhosa, porque eu falei para o Senhor, Senhor, se não for isso, o Senhor me mostre. E no momento que o pastor começou a fazer a abertura, glorifiquei o nome do Senhor, em saber que Deus está no controle de todas as coisas. Saber que Deus tem conduzido esse momento. Então nós vemos que aquilo que nós temos vivido não tem sido nada que homem possa estar querendo dizer ou direcionar, mas aquilo que nós temos vivido é o Senhor que tem nos dado, é o Senhor que tem nos concedido, para que nós possamos saber que realmente Ele é Deus, que realmente Ele está conosco e que Ele não falha. Amém? Eu quero só agradecer ao Senhor por esse momento da palavra. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, ó Deus, porque sabemos, ó Pai, que pelo homem nada podemos, Senhor, dar e nada podemos fazer. Mas que nesta manhã, Senhor, mais uma vez o Teu amor se manifeste, trazendo, Senhor, para nós vida, trazendo para nós o entendimento, Senhor, mais uma vez, do que significa o batismo para nós, ó Pai, para que assim, tanto, Senhor, aqueles que vão descer a água, quanto aqueles, ó Deus amado, que já desceram, possam trazer em memória e possam, Senhor, ter um entendimento realmente desse significado e poder trazer a sua vida novamente, Senhor, dentro dos padrões daquilo que o Senhor nos trará neste momento, ó Pai. Por isso nós te louvamos e pedimos, fala através do Teu Santo Espírito, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Amém. Amém, irmãos? A palavra do Senhor, as Escrituras, nos ensinam que há vários requisitos para a nossa salvação. Nós vamos ver que a palavra nos mostra que a graça do Senhor, ela nos traz a salvação. Pela graça sois salvos, né? Isso é dom de Deus, não é nosso. O amor de Deus, o sangue de Cristo, ouvir a palavra de Deus, o arrependimento, o confessar os nossos pecados, a fé, a obediência, tudo isso faz parte da nossa salvação. Tudo isso são requisitos que nós precisamos para poder alcançar a nossa salvação.
Mas nenhum desses requisitos sozinhos, eles podem nos trazer a salvação. Eles, por si próprios, não podem nos dar a salvação. É um conjunto, são requisitos, são coisas que nós precisamos para poder obter a salvação. Assim como se nós não tivermos o batismo, se nós não passarmos pelo batismo, nós também não podemos obter a salvação. Sabendo que nós temos a oportunidade de descer as águas. Porque de repente nós podemos dizer assim, mas e se não der tempo, se a pessoa, ela não vai perder a salvação porque não deu tempo de descer as águas. Mas se nós temos o entendimento, se nós sabemos isso, nós sabemos que o batismo ele também faz parte desses requisitos para que nós possamos descer as águas, para que nós possamos alcançar a nossa salvação, quer dizer. Então, sem isso, sem esses requisitos, nós não vamos conseguir. E por isso que a palavra do Senhor vem nos mostrando, e que o Senhor me levou a meditar nessa passagem de Romanos 6. E nós podemos entender aqui que Paulo, ao dizer, como já foi lido para nós, mas eu quero me ater aqui no versículo 3 e 4, aonde ele fala assim, ou porventura, ignorais que todos nós fomos batizados em Jesus, em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então ele vem dizendo assim, ele começa no versículo 3, ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados. Ele fala, ou porventura não sabeis, em algumas traduções. Vocês não sabem, vocês estão ignorando isso, vocês não sabem que nós somos batizados na morte de Cristo? É na morte dele que nós somos batizados. Então ele vem dizendo, ele vem trazendo para aquelas pessoas um entendimento daquilo que era o batismo. Embora eles tivessem fé o suficiente, embora às vezes eles pudessem já ter um entendimento daquilo que a palavra dizia para eles, mas de repente eles não tinham ainda a orientação necessária para entender realmente o verdadeiro significado do batismo na parte espiritual. De repente eles estavam levando aquilo para eles como um momento em que eles passavam por uma lavagem do seu corpo, mas não tinham um entendimento espiritual. A maneira que eles estavam vivendo, a maneira em que eles estavam se portando, leva Paulo a fazer essa indagação para eles. Ou vocês não sabem, porventura vocês ignoram isso, vocês não sabem que nós somos batizados em Cristo Jesus e fomos batizados na sua morte? Nós não fomos batizados somente por uma lavagem no nosso corpo físico. Nós não fomos batizados somente porque foi determinado por homem. Mas nós somos batizados porque realmente Cristo veio e na forma de homem, aprove a Deus fazer com que Ele passasse por tudo e nos mostrasse o caminho a ser seguido, para que nós pudéssemos obter a redenção dos nossos pecados. Então Paulo fala para eles ali, olha, a maneira que vocês estão vivendo, a forma que vocês estão vivendo, não condiz com aquilo que vocês ouviram ou com aquilo que vocês decidiram fazer das suas vidas. Entregando ela para Cristo, colocando elas nas mãos do Senhor, mortificando o seu próprio homem, para poder viver em novidade de vida. E hoje, de repente, nós podemos estar aqui também, em meio de pessoas que possam estar ouvindo ou possam estar vivendo da mesma forma. O Senhor me levou a meditar dessa forma e a colocar para a minha vida também. Será que condiz aquilo que sempre eu tenho vivido, a minha maneira de agir, a minha forma de falar, a minha forma de proceder? Será que condiz com aquilo que eu tenho ouvido, com aquilo que eu ouvi, com aquilo que eu tenho fé, com aquilo que realmente eu já tenho conhecimento, para que eu possa realmente dizer, não, eu mortifiquei, a minha vida está mortificada com Cristo Jesus?
Eu desci as águas e ressuscitei um novo homem, uma nova criatura em Cristo Jesus, para poder viver naquilo, nos padrões que Deus determinou para a minha vida. Então hoje nós podemos estar aqui também na mesma forma daqueles ouvintes de Paulo. Não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui para condenar ninguém, não estou aqui de repente para querer exortar a igreja de forma nenhuma. Mas a palavra que o Senhor nos trouxe hoje é uma palavra que vem falar com toda a igreja. Não somente com aqueles que se decidiram passar pelas águas, mas também para aqueles que já passaram pelas águas. Porque aqueles homens, eles haviam sido batizados. E Paulo chega para eles e fala: será que vocês tiveram entendimento? Será que vocês não sabem que realmente vocês foram mortificados, vocês foram, foram batizados na morte de Cristo? Cristo morreu para lavar vocês, para redimir vocês dos seus pecados. Cristo morreu para levar sobre Ele as vossas dores, as vossas iniquidades. E de repente vocês continuam vivendo da mesma forma que vocês estavam vivendo. E hoje nós podemos refletir também para a nossa vida. No momento em que eu meditava, o Senhor me fazia também olhar para o meu interior, olhar para a minha vida, assim como hoje nós pudemos também ouvir na escola bíblica dominical. E nós pudemos ver realmente, será que nós agimos muitas vezes, em algumas coisas que nós passamos, nós agimos ainda como o homem carnal? Será que nós tomamos atitudes e decisões como um homem carnal? Ou será que nós temos vivido como aquele que é espiritual, que realmente foi batizado na morte de Cristo Jesus, e hoje já não vive para si mesmo, mas vive para Cristo e vive dentro dos padrões da palavra do Senhor? Então as nossas decisões, as nossas atitudes, as nossas ações, muitas vezes diz para nós se nós estamos vivendo realmente da forma que o Senhor determinou para que nós estivéssemos vivendo. E dentro daquilo que Paulo vem dizendo para eles, eles falam aqui, eles têm, né, essa indagação através da vida de Paulo. Então, quando Jesus foi morto e enterrado, ele foi morto para o nosso benefício. Ele foi morto dessa forma, para que pudesse nos trazer a redenção, para que pudesse nos trazer a salvação, para que pudesse nos trazer a justificação, para que pudesse nos trazer a regeneração, para que pudéssemos novamente ser religados com o Senhor. Então é para isso que ele morreu. E morrendo, nós vamos ver que a palavra de Deus nos diz aqui que fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo. Ele foi enterrado, ele foi sepultado. Amém? E se nós cremos que realmente Cristo, ele foi morto, ele foi sepultado, e nós estamos nele, nós também temos que estar vivendo da mesma forma, nós também temos que passar pelo mesmo batismo, nós também temos que viver da mesma forma que Cristo, nesse momento do sepultamento, no momento em que ele se deu por nós, mortificando o homem que ele trouxe para a sua vida, esvaziando de si mesmo, e que traz para ele também um momento dele viver numa novidade de vida, em um outro momento, em um outro estágio da sua vida. Se nós cremos nisso, nós também temos que passar e viver da mesma forma. Então, se nós cremos que hoje Cristo morreu, ele foi sepultado naquele momento do batismo, no momento em que ele entra nas águas ali, ele não precisava ser batizado, ele não tinha pecado, mas mostrando o caminho que o homem deveria seguir, aquilo que Cristo passaria, mortificando o seu velho homem, mortificando a sua carne, deixando de viver para si mesmo. Se nós cremos que Cristo foi sepultado na sua morte, e que nós somos sepultados com ele no batismo, nós temos que viver dessa forma. Ah, mas como que pode um homem, estando vivo, ser enterrado? Como que pode um homem, estando vivo, ser sepultado? Nós mortificamos o nosso velho homem em Cristo Jesus. Nós sepultamos a velha criatura em Cristo Jesus. Nós já não vivemos mais conforme aquilo que nós vivíamos.
Nós já não levamos as nossas vidas mais dentro da nossa própria vontade. Nós mortificamos o velho homem. Em Coríntios 5, 1 Coríntios 5,17 diz que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se faz novo. Então nós mortificamos o velho homem ficou para trás, ele está crucificado com Cristo, ele está morto em Cristo Jesus, ele está sepultado, e ele já não pode mais renascer, ele já não pode mais viver, ele já não pode mais se levantar e tomar o domínio da nossa vida. Então, se nós cremos nisso, que Cristo foi morto para o nosso benefício e foi enterrado, declarando que assim nós cremos na sua morte, nós desejamos comungar da mesma honra que Cristo obteve, sendo crucificado no madeiro. Porque se nós mortificarmos a nossa vida, se nós deixarmos de ser mortificados, e não deixarmos com que o velho homem cresça novamente, com que aquele que nós vivíamos venha dominar a nossa vida, não porque nós desejamos honra nesta terra, mas nós seremos honrados pelo Senhor. Nós participaremos da honra que o Senhor teve, da mesma glorificação que o Senhor teve. Nós teremos também os nossos corpos transformados e participaremos também da mesma glória que o Senhor teve, para que junto com Ele nós estejamos reinando. É isso que o Senhor traz para nós, é isso que o significado do batismo vem trazendo para nós. Não é um momento em que nós olhamos e falamos assim: mas nós continuaremos vivos, nós continuaremos aqui. Como que eu vou poder enterrar o homem? Como que eu vou poder morrer de novo? Assim como Nicodemos foi indagado. É preciso morrer de novo e nascer da água e do Espírito. E de repente nós não tivemos esse entendimento. Já sendo batizados, ou agora por passar por um momento em que descerão as águas. Então é um momento de nós refletirmos e termos de uma vez por todas o entendimento de que a nossa vida ela foi transformada, a nossa vida ela foi mudada, a partir do momento em que nós decidimos descer as águas, mortificando o velho homem, deixando a velha criatura para trás, para podermos viver em novidade de vida. Isaías 53 vai nos mostrar que ao Pai aprove a Ele moê-lo em nosso lugar. Quem deveria estar ali, quem deveria sofrer, quem deveria ser moído, seríamos nós. Mas aprove ao Pai, aprove a Deus, entregar o seu Filho, para que Ele pudesse passar por um momento tão difícil, por um momento em que Ele estaria sofrendo, entregando a sua própria vida como oferta, a sua própria alma como oferta pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos obter a redenção. E ali Ele subiu no madeiro, carregando sobre si toda a nossa culpa. Hebreus 10, no versículo de número 5. A palavra de Deus nos diz assim: por isso ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios e ofertas não quisestes, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou, para fazer, ó Deus, a sua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta
do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Aprove a Deus moê-lo, aprove a Deus que ele se entregasse no madeiro, pela vontade de Deus, para que desta forma nós pudéssemos ser santificados, para que desta forma nós pudéssemos ser regenerados, para vivermos em novidade de vida. Então o velho homem, ele não pode mais fazer parte. O velho homem, ele não pode mais ressuscitar dentro de mim. As velhas atitudes, aquilo que eu praticava, já não pode ser algo que venha brotar em meu coração para que eu possa viver. Por isso, voltando lá em Romanos 6, nós vamos continuar aqui olhando e vendo o que Paulo continua dizendo a eles aqui. A partir do versículo de número 5, ele fala assim. Eu marquei do versículo de número 6, mas eu vou ler o 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Nós fomos unidos com Cristo, porque fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Nós fomos unidos com Cristo na semelhança da sua morte. Então, sabendo que Cristo, uma vez que ele foi morto, ele morreu para os pecados, e vivo ele estava naquele momento revivendo para Deus, já não podemos nós também viver para o pecado, sabendo que o velho homem está crucificado em Cristo. Assim como a palavra de Deus aqui nos diz, sabendo que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Nós éramos escravos do pecado, vivíamos aprisionados pelo pecado que estava por sobre nossas vidas, mas hoje em Cristo Jesus, fazendo parte, tendo essa união com Cristo, nós nos unimos na sua morte, para que nós pudéssemos renascer, reviver, uma nova criatura, livres desse corpo do pecado, livres daquilo que nos aprisionava, para podermos viver a liberdade que Cristo tem nos oferecido. Vocês viviam desta forma, vocês andavam desta forma, mas hoje Cristo lhe oferece uma nova vida. Hoje em Cristo vocês podem participar da morte do Senhor, vocês podem mortificar, nós pudemos ter essa mesma oportunidade de mortificar o nosso velho homem, para podermos ressurgir diante do Senhor, vivendo livres do pecado, podendo viver nesse momento como para Cristo, como para Deus, e não mais para podermos servir e sermos escravos do pecado. E por isso ele vem dizendo, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, a morte já não tem mais domínio em nossas vidas. Nós vamos ver aqui depois no final, que diz no versículo de número 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos, mas hoje nós vivemos. Estamos mortos sim para a lei, porque se não pecamos, não tem lei que nos acuse, assim como Paulo ensina. Então, para o mundo, para a lei, para os homens, de repente nós estamos mortos.
vivendo longe da realidade deste mundo, longe daquilo que eles têm vivido. E de repente isso cheire mal à narina deles. Porque nós sabemos que o corpo, quando ele começa no estado de putrefação, ele tem um odor muito ruim. E de repente nós possamos estar assim, desta forma, diante daqueles que estão lá fora. Eles possam olhar para nós e não sentir um cheiro agradável, assim como nós sentimos o cheiro agradável de Cristo. Mas é o que eles devem sentir em nós, é o que eles devem reconhecer, sentindo o aroma agradável de Cristo em nossas vidas, para que da mesma forma como esses que hoje aqui estão e se arrependem, eles possam também se arrepender, assim como um dia nós nos arrependemos, e já não queremos mais viver dessa forma, já não queremos mais que o pecado reine em nossa vida. Por isso ele fala aqui, assim também vós considerai-vos mortos, ou seja, considerai-vos, eu fui ver o que a palavra diz, ela quer dizer assim, leve em conta, decida que você está morto para o pecado e vivo para Deus. Nós temos que decidir isso. Nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Essa foi a nossa decisão. 1 Coríntios 15, no versículo de número 45. Pois assim está escrito: o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como o homem é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Há um relacionamento natural entre Adão e aqueles que estão nele. Assim como há um relacionamento natural com o segundo Adão e aqueles que estão nele. Se nós continuarmos vivendo na vida que nós temos, de uma natureza pecaminosa que herdamos do primeiro Adão, que pecou, e que nós não podemos rejeitar isso, porque ele pecou e essa natureza está em nós. Nós não podemos dizer, não acontece isso comigo, acontece, porque ela está em nós. Nós sabemos disso. E enquanto nós estávamos de acordo com ele, numa comunhão com ele, nós tínhamos esse relacionamento natural com ele. Mas hoje, mortificados em Cristo, assim como nós, como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Então, se nós mortificamos a nossa vida em Cristo, se nós nos unimos na morte de Cristo, na morte de Cristo nós somos batizados, hoje nós temos um relacionamento com Cristo. E se temos um relacionamento com Cristo, já não é mais o primeiro Adão que vive em nós, já não é mais o pecado que reina em nós, já não é mais o velho homem que está presente em nossas vidas, mas sim o celestial. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Esse foi o significado do dia em que eu desci as águas. Esse foi o significado do dia em que você desceu as águas. Esse é o significado do dia em que vocês estão descendo as águas. O relacionamento com o primeiro Adão, ele acaba. E nós passamos a ter um relacionamento com o segundo Adão, com Cristo Jesus, que se deu por nós. E nessa união, nesse relacionamento,
Paulo nos chama e nos alerta que nós devemos viver em novidade de vida. Volte para Romanos 6. Ele fala assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às paixões, nem ofereçais cada um os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Ainda que em Cristo, né? Ainda que Cristo tenha morrido pelos nossos pecados, eu anotei aqui, a influência do mesmo, né? A influência do pecado ainda está presente em nosso corpo mortal. A diferença é que o pecado sobre ele não tem mais domínio. Não podemos nos render à obediência da autoridade do pecado que agia em nós. Obedecíamos aos desejos da nossa carne. Obedecíamos à autoridade do pecado que estava em nossas vidas. Mas hoje, Paulo fala assim: não reine, portanto, o pecado mortal, de maneira que obedeçais às paixões, nem ofereçais os seus corpos, o vosso membro, o seu corpo, ao pecado, como instrumento de iniquidade. Oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então já não podemos mais nos render à obediência ao pecado. E por isso que eu disse que essa palavra não é somente para aqueles que hoje descem as águas, mas é uma palavra para todos nós. Porque quanto ainda nós temos nos rendido à obediência do pecado? Quanto ainda nós temos nos deixado levar por desejos carnais que nos levam, muitas vezes, a cometer o erro, o pecado, e nos distanciarmos do Senhor, a estarmos fora da vontade de Deus, a perdermos essa união, esse relacionamento com o segundo Adão, a deixarmos com que o velho homem brote, com que o primeiro Adão venha novamente fazer parte da nossa vida. Quantas vezes isso tem acontecido? Cristo, Ele não quer mais isso para nós. Deus, Ele não deseja mais isso para nós. Então Ele fala: olha, não obedeçais mais a isso. Eu estava meditando e seria até mesmo nós pegarmos o exemplo de Safira e Ananias, né? Ananias e Safira, que no momento em que pecaram ali, eu comecei a meditar, eu falei: Senhor, é verdade. No momento em que pecaram, eles foram fulminados naquele momento. E de repente, se naquele momento Jesus fizesse um milagre e perdoando eles desse erro, pudesse ressuscitar eles naquele momento, de repente eles poderiam olhar e falar assim: eu passei pela amargura daquele momento, eu passei pela aflição da morte, e eu não quero mais isso para mim, eu não vou mais levar isso para a minha vida, para que eu possa sofrer de novo, e ter o mesmo sofrimento que eu tive, ou levar a minha família ao mesmo sofrimento, a minha esposa. Mas eu quero diferenciar isso, eu quero viver os planos de Deus, a vontade de Deus. Da mesma forma, nós podemos olhar para a nossa vida e dizer assim: alguém foi morto por mim. Alguém pagou um pecado tão grande, um sacrifício tão grande, tremendo, passou por uma aflição, uma amargura terrível, para que eu pudesse ter vida, para que eu pudesse estar aqui. E eu não quero mais que essa pessoa sofra por isso. Eu não quero mais. Então, se nós somos participantes da morte de Cristo, nós temos que olhar que uma vez por todas, Ele se fez sacrifício por nós. Não podemos mais levar Cristo para a cruz, não podemos mais fazer com que Ele sofra essa aflição, até mesmo porque Deus não quer que nós passemos mais por isso. Mas nós temos que viver entregando os nossos corpos como louvor a Deus,
como instrumentos de justiça diante do Senhor, para que nós possamos viver em novidade de vida. Nós já estamos encerrando, o texto diz assim, nos descreve como enterrados, sepultados, mas ele nos promete uma ressurreição, por isso nos devemos apegar a Cristo. Ele fala assim, para que, no versículo de número 4, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Para que como Cristo ressuscitou dentre os mortos, assim também nós façamos parte dessa mesma ressurreição de Cristo. Se estamos nele, se estamos agarrados nele, se estamos segurando nele, se estamos andando como ele andou, nós temos que ver que, em primeiro lugar, o que aconteceu? Ele foi morto, foi sepultado, e depois do sepulcro ele saiu. Ao terceiro dia, ele ressuscitou e foi para junto do Pai. Da mesma forma, nós temos que ter a nossa vida. Da mesma forma. Nós estamos nesse momento passando também pelo mesmo momento que Cristo passou. Nós estamos passando por um momento em que estamos crucificando o velho homem. No momento em que estamos sepultando o velho homem. E no momento em que ressuscitamos uma nova criatura em Cristo Jesus. Por isso, 1 Pedro, no versículo de número 4, no capítulo de número 4, no versículo de número 13, ele fala assim, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também nas revelações da sua glória vos alegreis, exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então, se hoje nós estamos em Cristo, se hoje nós somos participantes do mesmo sofrimento, se hoje nós mortificamos o velho homem, nós o sepultamos e renascemos uma nova criatura em Cristo Jesus, nós andamos em novidade de vida, assim como Cristo ressuscitou para uma novidade de vida, porque o Espírito de Deus repousa por sobre as nossas vidas. O Espírito de Deus repousa por sobre nossas vidas. Eu fiz uma observação aqui, não podemos viver como tantos crentes professos que existem. Não podemos viver como tantos crentes professos que existem. Uma vida meramente mundana, vivendo para prazeres e não para Deus, ou em Deus, ou com Deus, tentando cristianizá-la. Somos chamados para provar aos homens que nossa união com Cristo não é uma ficção. Somos movidos pelos princípios e agimos pelos mesmos princípios que Cristo viveu e que Ele deixou para nós. Por isso, para encerrarmos, no versículo, eu quero ler, no versículo de número 22, do capítulo de número 6, ele fala assim, agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. E é essa vida que Ele nos concedeu. Essa vida que hoje Ele concede àqueles que vão descer as águas. Que eu quero pedir para que se levantem e coloquem-se um pouco mais à frente. Um pouco mais para frente, nós vamos estar fazendo uma oração. Mas tá bom. E que vocês também, que nós que passamos já por esse momento, possamos entender que o Senhor nos permitiu passar por isso para vivermos essa novidade de vida. E se não estamos vivendo, nós temos a oportunidade em todo o tempo de poder renovar a nossa união com Cristo e de poder viver nessa novidade. E que vocês que hoje decidiram isso, estar nesse momento,
que isso possa ser uma realidade na vida de vocês. Que vocês possam realmente procurar em todo o tempo querer agradar a Deus, querer agradar ao Senhor, não se importando com aquilo que possam dizer de vocês, não se importando com a maneira que possam olhar para vocês, mas se importando sim com aquilo que Cristo pensa, com a forma que Ele tem olhado para vocês, e se vocês têm sido aprovados ou não por Ele. Porque a nossa prioridade é essa, sermos aprovados por Deus, amém? Para que nós possamos herdar a promessa que o Senhor tem nos dado. Eu vou fazer uma oração com os irmãos, quero que vocês repitam essa oração, amém? Para que nós possamos, nesse momento, selar aquilo que o Senhor já tem determinado para vossas vidas. Senhor, nesse momento, eu entendo o real significado do batismo nas águas. É um momento, Senhor, em que eu deixo de viver as minhas próprias paixões, os meus próprios desejos, para poder viver a novidade de vida que o Senhor me chamou para viver. Por isso, mortificando o velho homem, a velha criatura, assim como o Senhor foi sepultado, e assim como o Senhor foi pendurado no madeiro, este velho homem também foi, para que eu possa estar vivendo a Tua vontade em minha vida. Por isso, Senhor, eu confesso que como pecador, eu neste momento tenho a minha libertação na Tua presença, no sangue que foi derramado em prol da minha vida. Eu oro com esse entendimento, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Pode se sentar, pastor. Os pastores, presbíteros, possam estar subindo também. Paz do Senhor, queridos. Vamos para esse momento, que você possa se alegrar e o Senhor possa completar a sua obra em nossas vidas. Amém? Vamos levantar as mãos. Senhor, nós levantamos as nossas mãos em direção a esse tanque batismal, na certeza, Deus, que é um simbolismo, mas reconhecendo, Pai, que neste momento ficarão aqui sepultados, Deus, a vida passada dos nossos irmãos, e eles ressurgirão, renovados, fortalecidos por Ti. Por isso que nesse momento haja cura, como disse o Teu servo, libertação, restauração, e o início, Deus, de uma nova vida em Cristo Jesus. E que este momento, Pai, possa despertar nos corações que porventura ainda não passaram e não tiveram essa oportunidade, que sejam, Senhor, motivados a entregarem também a sua vida ao Senhor. Nós oramos, abençoando mais uma vez, em nome de Jesus, esse momento. Nós oramos no nome dEle. Amém. A igreja esteja em espírito de oração, na alegria, em saber que esse é o propósito do Evangelho, continuar sendo pregado nos nossos dias, para a salvação de vidas. Amém? Vamos lá.
Não se preocupe com esse barulho que uma telha soltou. É o vento, viu? Tá tudo bem. É minha filha, Ana Lívia Rodrigues da Silva Prado. Amém. Aqui está Ana Lívia. Deus é fiel, amados. A obra que Deus inicia numa casa, numa família, independente daquilo que nós venhamos a passar, Deus continua fiel. E Ele cumpre as suas promessas. Aqui está a primogênita da Dani e do Rodrigo. E desde pequenina ela sempre trouxe um desejo no coração de pregar a palavra. E eu tenho dito a Ana Lívia que nesse momento de adolescência, o inimigo, esse mundo não vem a roubar esse desejo. Amém? Então começa aqui uma nova etapa nesta família, que nós como igreja possamos estar clamando ao Senhor que da mesma forma que Ele veio guardando até aqui, que Ele continue completando essa obra que Ele começou. Amém? Senhor, aqui está uma daquelas, Pai, que o Senhor reservou desde a meninice para uma obra, Pai, que se chama pelo Teu nome. Tivemos como igreja, Deus, o privilégio de vivermos muitos momentos com esta família, inclusive sermos testemunhas, Senhor, diante do Teu altar, do desejo na infância que brotou no coração dela, de ser uma pregadora da Tua palavra. Nesta manhã, Senhor, o meu coração se enche de gratidão por poder ver, Senhor, mais um momento se cumprindo, Deus, na vida da Tua serva, na vida desse lar, e na certeza, Deus, que o Senhor nunca deixará de ser fiel, mas que fique marcado no coração, Senhor, da Lívia, dos pais, do irmão, que o propósito do Senhor transcende, é muito maior do que aquilo que nós pensamos, sonhamos ou imaginamos. Que Tu possas guardá-la, Senhor, livrando de todo o mal, Senhor. E segundo o desejo do coração da Tua filhinha, que se dispôs, que manifestou, Senhor, sozinha esse desejo de entregar a sua vida a Ti, possa ser guardada em Ti, Senhor. Que Tu venha afastar das más conversações, das más influências, de tudo aquilo que o mundo prega, pregoa e tenta nos moldar. Livra a Ana Lívia e completa a Tua obra. E segundo o coração da Tua filhinha, juntamente com a mãe, nós a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E a morte vencer, nosso Deus é poderoso, e em Seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nome Felipe. Aqui está mais um moço, um homem que com certeza num passado muito recente o Senhor começou uma obra, não é? E parece que tudo vem contrário, amados, mas não é que parece, não, as coisas vêm contrárias para impedir que os propósitos de Deus se cumpram em nossas vidas. Então que a igreja esteja também em oração pela vida do Felipe,
Amém? E que Deus, de uma forma tão maravilhosa, complete a obra na sua vida e no seu lar. Senhor, aqui está o teu servo, Pai. Aqui está, Senhor, o teu filhinho que tem sido restaurado, foi, Senhor, renovado e tem sido fortalecido pela loucura da pregação. Por esse evangelho, Deus, anunciado neste lugar também, que tem transformado vidas. Muitos têm buscado sinais e não existe milagre maior do que a transformação de um coração. É verdade que quando a tua palavra vem, o cego vem a enxergar, o surdo tem os seus ouvidos abertos, o mudo tem, Senhor, a sua boca liberta, o coxo tem, Senhor, as suas pernas, as suas mãos soltas, e de uma forma tão maravilhosa. Tudo isso o Senhor faz através da tua palavra, para que a nossa vida venha, Senhor, ser reconhecida no propósito para o qual viemos a este mundo, para o louvor do teu nome. Por isso, Deus, que essa obra, Pai, salvadora, ela não fique limitada somente à vida do Felipe, mas ao reconhecer e crer em Ti e desejar esse batismo, não só ele, mas toda a sua casa seja alcançada. Por isso, Deus, segundo o desejo do coração do teu servo, eu como presbítero dito, como ministros do Evangelho, segundo o desejo do Felipe, nós o batizamos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falhará. Deus conosco nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar. Esse é o André Luiz Pereira dos Santos. Falamos em milagre, né, amados? E aqui está mais um milagre, esse momento. Porque eu me lembro, há 10 anos atrás, nós dando início a essa oração diante de Deus. Porque antes disso nós oramos pela salvação dos homens e das famílias, mas não conhecíamos o André. E mais de 10 anos, quase 11 anos atrás, conhecíamos de vista, só de nos cumprimentarmos, mas com uma certeza no coração que a oração do justo pode muito seus efeitos. E não fomos só nós que oramos, a oração começou, o clamor começou na vida da esposa. A filha foi crescendo e vindo esse desejo no coração também da filha de ver o pai servindo ao Senhor. E eu posso dizer algo aos irmãos, eu posso até desistir de orar, amados, mas Deus tem essa oração em grande conta. Amém. E Ele permanece fiel. E aqui está o André, fruto de oração, de busca, de intercessão. E como eu disse, ainda que nós como homens venhamos a falhar, Deus não falha. Hoje é manhã de milagre, amados. Deus preservando Ana Lívia, Deus trazendo na alegria o Felipe, e o Senhor convencendo o coração do André. E não termina aqui.
você nunca mais vai poder dizer que nunca viu milagre, porque nesta manhã você tem contemplado milagres, e só Deus faz milagres. Por isso, Pai, eu imponho as minhas mãos sobre a vida do André, pedindo, Pai, que de uma forma tremenda e poderosa, e essa continua sendo a nossa oração diante de Ti, que a obra que o Senhor começou, Deus, neste lar, o Senhor venha completar. E como eu disse, Deus, nós somos falhos e ouvimos hoje, somos limitados, e que ainda um dia venhamos a deixar de orar nesse propósito, porque nós somos limitados e pequenos. Eu tenho certeza que este momento está diante de Ti, porque o momento de festa no céu não aconteceu quando ali foi pedida oração pelo André, mas há festas dos céus nesta manhã, quando ele toma essa decisão, Pai, que foi resposta, e a resposta de oração de uma família, de uma casa, de uma esposa, de uma filha, de uma igreja. Agora, Deus, que independente daquilo que o Senhor vai fazer, porque o Senhor vai fazer muito mais do que aquilo que nós imaginamos, a vida do André, a casa do André sempre seja para o louvor do Teu nome. Amém. E que ele nunca recue, deparando-se com dificuldades, adversidades, ele nunca recue nessa caminhada. Amém. Que aquilo que ele não viu ainda, que ele não pensou e nem sonhou, o Senhor tem preparado muito mais para a vida dele e para a sua casa. Amém. Por isso, Senhor, como ministros do Evangelho, nós, segundo o coração dos Teus servos, o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Sua vida a todos ofertou, morrendo na cruz se entregou. E grande é o amor que derramou, este é o nosso Deus. A morte venceu, ressuscitou, é digno para sempre do louvor. Servo se fez, mesmo sendo rei, este é o nosso Deus. Aqui está o nosso irmão Fábio Júnior. Amém. A palavra do Senhor diz, o salmista foi usado por Deus dizendo, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ele não temeria mal algum, porque o Senhor era com ele. Eu não conheço o Fábio Júnior, conheci hoje, ele é da congregação ali do Guadalupe, está sob os cuidados ali do presbítero Dito, guardado pelo Senhor, mas pelo pouco que eu ouvi, grande a obra que o Senhor já fez na vida desse moço, livrando do vale, livrando da morte, livrando dos salteadores e levantando do monturo para o fazer assentar de príncipes e sacerdotes. Por isso eu tenho certeza, amados, que Deus, Ele continua a sua obra remidora, salvadora, redentora. Como foi dito nesta manhã, eu não sei o que você tem passado, mas quem sabe uma hora o Fábio terá oportunidade de testemunhar da sua vida, aquilo que Deus tem feito na vida dele, da onde o Senhor o livrou e da onde o Senhor o tirou, para o fazer, não é, como trombeta nas suas mãos, anunciador de um evangelho de boas novas. Que as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Senhor, está aqui o teu filho, aquele que o Senhor livrou da morte, aquele que o Senhor livrou, Senhor, de uma condenação eterna, e deu, Deus, a ele esta oportunidade de estar nesta manhã,
decretando que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Por isso, Deus, muito obrigado pela oportunidade, Deus, privilégio que não somos dignos, Senhor, de vivenciarmos, mas aprove a Ti a nos conceder, Senhor, nesta manhã, esta oportunidade com essas vidas tão preciosas, Deus, de estarmos participando deste momento. Mas, Senhor, como Teu servo, Deus, e ouvindo pouco a respeito da vida do Teu Filho, eu quero pedir, completa mesmo essa obra, Deus, para que o Teu nome continue sendo engrandecido, Pai, exaltado nos quatro cantos dessa terra. Homens que muitas vezes, Deus, estão se preocupando com tantas coisas como ouvimos hoje no ofertório, com riquezas, com bens terrenos que a traça e a ferrugem corrói. Mas o Senhor é um Deus que supre a vida de um homem, preserva uma família, mas para que o Teu nome, Senhor, seja exaltado, engrandecido e conhecido em toda a terra. Por isso eu não sei o que o Senhor vai fazer na vida do Fábio, mas uma coisa eu tenho certeza: grande é a obra. Porque, Senhor, a seara, o campo é extenso e poucos são os que se dispõem. Mas está aqui o Teu servo que o Senhor escolheu, preservou. Levante-o, Senhor, capacite-o, Deus. Encha com a Tua presença, com o Teu poder, com a manifestação do Teu Santo Espírito. Porque a obra que o Senhor começou, Pai, de uma forma tão tremenda, ela tem sido concretizada. Por isso, segundo o desejo do coração do Fábio, como ministros do Evangelho, nós o batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Quero convidar você a se colocar em pé nesse momento. Nós somos gratos a Deus também pela vida do Chico Caçapava, da Renata, pela empresa Piscina Sol de Verão, que nos proporcionou um aquecedor esse final de semana. Amém? Que o Senhor os recompense. Fizeram com carinho, com disposição, os funcionários. E que você tenha alegria, amados. Esta é a vitória da igreja. Nós, nesses 12 anos, eu tive o privilégio ano a ano, meses a meses que Deus nos proporcionou de descermos as águas, vendo homens e mulheres, meninos e meninas se renderem ao Senhor. Não se trata de uma imposição de igreja, ou de denominação, ou de religião. Se trata de ser testemunha viva, e testemunhos nós temos e somos testemunhas vivas daquilo que Deus pode e faz na vida das pessoas. Que o Senhor, renove as tuas forças, a tua alegria, a tua disposição. Quem sabe nesta noite ainda você pode estar conosco, e podendo, venha. E se brotar algum empecilho, vença esse empecilho e vamos estar juntos. Mais uma vez nessa noite, como fizemos nessa manhã, levantando as nossas mãos, como igreja, como membros do corpo de Cristo, exaltando Deus da nossa salvação. E que a obra que Deus começou na tua vida, e quem sabe o Senhor te trouxe hoje, é essa também, esse é o desejo de Deus, trazer em memória esse momento que você viveu, e que possa retornar, como foi dito ali à igreja de Éfeso. Lembra onde você deixou de ter alegria, lembra onde você começou a se afastar, e retorna às primeiras obras. E que você possa ver a obra e a promessa que o Senhor fez sobre você e sobre a tua casa, ser concluída ainda na terra dos viventes. Eu quero dizer, ainda que você não venha ver por completo a obra que Deus começou, Ele é fiel e vai completar. Amém? Que você viva nessa expectativa. A tua vida é um milagre, a minha vida é um milagre.
Eu estou te convidando para estarmos juntos às 19 horas e você pode dizer, eu não vou ouvir, você não sabe. Ou você pode dizer, eu vou ouvir, você também não sabe. Mas que você saia daqui com esse desejo. O tempo que te resta, eu não sei se segundos, minutos, horas, dias, meses ou anos, que a tua vida seja para o louvor do Senhor, para a glória do teu Deus. E se você ainda não tomou essa decisão, eu te convido, numa próxima oportunidade, quem sabe nós cheguemos lá, de estar também entregando o teu coração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e o Senhor tenha misericórdia de nós. Que sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, e eu estendo a sua oração a toda a humanidade, o Senhor levante o seu rosto e decrete a sua paz, não só agora, mas para todo sempre. A igreja diz, amém. Aplauda o Senhor, igreja. Dê um abraço no seu irmão, deseja a paz do Senhor. Eu quero pedir